Como o computador ele é uma máquina, ele tem diversos componentes físicos, como manômetros, capacitores, resistores, além da válvula de raios catódicos, o teclado, o mouse e a fiação, entre outras coisas. Bom, tudo isso nós chamamos de hardware. O hardware, na tradução literal, significa rígido, ou seja, algo difícil de modificá-lo. O hardware ele é inicialmente inerte, ele necessita de um comando para que o funcionamento dele seja cumprido. Um exemplo é o motor do hard disk, que só inicia sua rotação a partir de um certo comando que foi feito na implementação do computador. Enquanto o software mostra a inteligência e a versatilidade do computador, ou seja, uma máquina com processador específico pode tanto monitorar câmeras de trânsito, como controlar o estoque de uma loja e fazer pesquisas na internet. Como é de costume usarmos valores de decimais para resolvermos grandezas, naturalmente os cientistas criaram computadores que usavam de sistemas decimais internos, que foi o caso do N, que foi o primeiro computador criado em 1946. Além disso, constatou-se que o próprio hardware seria binário, pois ele deixa ou não passar corrente, as portas estão abertas ou fechadas, assim como certos determinados dispositivos de armazenamento podem estar em uma ou outra direção. Devido à necessidade de usar 10 valores diferentes de tensões, constatou-se que era desvantajoso esse método de criação do computador. Foi considerado alto custo e baixa confiabilidade. Então, os cientistas na época perceberam que era mais fácil usar computadores de sistemas de base menores. Foi testado com base 8 até chegar na base 2, que seria a base binária. Em resumo, custaria mais barato uma máquina que usasse uma linguagem binária. Ela consumiria menos recursos e traria dados mais eficientes. Foi aí então que surgiu o Sr. von Neumann e a sua IAS, que foi considerada uma máquina digital binária. Hoje em dia é redundante falar máquina digital binária, pois todas as máquinas são binárias. Durante a história dos computadores, surgiu um personagem muito importante que desenvolveu contribuições conhecidas até hoje em mecânica quântica, teoria dos conjuntos, ciência da computação, economia, teoria dos jogos e praticamente todas as áreas da matemática. Seu nome é John von Neumann. Von Neumann, como também é conhecido, foi um matemático húngaro de origem judaica que nasceu em 28 de dezembro de 1903 em Budapeste, na Hungria. Em 1945, von Neumann escreveu First Draft of a Report on the EDVAC, traduzido como o primeiro esboço de um relatório sobre a EDVAC. Foi um relatório que continha a primeira descrição publicada do projeto lógico de um computador, usando o conceito de programa armazenado e também a implementação do sistema binário em sua programação. O conceito de programa armazenado consiste em armazenar os comandos e instruções na memória do próprio computador. Este relatório criado por von Neumann posteriormente veio a ser conhecido como a arquitetura de von Neumann, pois dentro dele havia a descrição que propôs que o computador é composto por 3 pilares. São esses a unidade de processamento central, a unidade de memória e a unidade de entrada e saída. A unidade central de processamento é composto por registradores, a unidade de controle, a unidade de lógica aritmética e o contador de programa. A unidade de memória é a que armazena os dados e os códigos do programa. A unidade de entrada e saída é responsável por pegar os dados de entrada e mostrar os resultados de saída do programa. A arquitetura de von Neumann foi concebida a partir de 1951, quando John von Neumann e sua equipe finalizaram o projeto computador IAS, também conhecido como computador de programa armazenado. Financiado pelo Instituto de Estudos Avançados de Princeton, este computador foi largamente difundido, influenciando muitos projetos subsequentes de outras máquinas. Apesar da rápida evolução da informática, o modelo proposto pelo matemático continua atual e a grande maioria dos computadores existentes atualmente apresenta uma arquitetura similar à proposta por ele. Agora, enfim, falando da terceira geração de computadores, a geração de circuitos integrados. Essa geração teve início em 58 por conta do cientista Jack Kilby, que ligou 2 circuitos a uma peça de germânio. Essa fusão desses circuitos foi rudimentar e as suas interconexões dependiam de fios externos, porém ficou conhecida como
o primeiro circuito integrado do mundo. Inspirado no ENIAC, Robert Noyce ligou componentes a um substrato de silício e notaram que o substrato de silício tinha ampla vantagem ao germânio por ser menor, mais rápido e dissipava muito menos calor. Aí então surgiu novas máquinas, menores, mais rápidas, que dissipassem muito menos calor e consumiam muito menos energia. Já em 64, a International Business Machine aproveitou desses avanços tecnológicos e lançou a primeira família de computadores conhecida, que foi a série 360. Essa série ela teve muitos avanços tecnológicos, teve muitas inovações e foi um grande marco na era dos computadores. E consolidou de vez a International Business Machine como uma fabricante de computadores. Algumas dessas inovações foram que os computadores tinham a mesma arquitetura e mesma linguagem, porém poderiam ter capacidades e preços menores. Assim, a International Business Machine lançou a sua linha de computadores, que foi o computador 30, 40, 50, 65 e 75, tudo da série 360. Fora o lançamento de mais modelos de computadores, eles também passaram a usar novas técnicas. A primeira foi a unidade de controle de microprogramação, trocando assim a unidade de controle de hardware. Eles também passaram a utilizar uma técnica chamada multiprogramação, pelo qual vários programas utilizavam da mesma memória e dividiam os do CPU, dando a impressão de um usuário de executar mais programas ao mesmo tempo. Além disso, a capacidade de processamento dos computadores era mais rápida, com palavras de 32 bits e um ciclo de instrução de 250 nanosegundos, além de uma memória de 16 megabytes, que era algo grande para a época. Os microcomputadores, mais conhecidos como desktops e notebooks, receberam esse nome por serem computadores elaborados em uma escala muito menor que seus antecessores. A criação dos microcomputadores só foi possível por causa de outras duas invenções: os circuitos integrados, criado em 1958, que permitiu uma grande redução no tamanho dos equipamentos, e os microprocessadores, que em 1974 a Intel projetou o 8080, o primeiro microprocessador a ser equipado em um microcomputador. O primeiro microcomputador foi desenvolvido em 1974 pela empresa americana MITS, se chamava Altair, e contava com o Intel 8080, o microprocessador que falei anteriormente. Outros lançamentos de microcomputador que foi muito importante foi o Apple I, criado por Steve Jobs e Steve Wozniak, em 1976, e o PC, lançado pela IBM e elaborado pela Microsoft, em 1981. Seguindo a história dos computadores, algo que também teve crescimento no ramo da tecnologia foram os sistemas operacionais. O sistema operacional pode ser entendido como um software que gerencia, controla e assegura os recursos computacionais, gerando assim um ambiente transparente e interativo do usuário com o hardware. Ele também fornece a capacidade de compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. O sistema operacional está diretamente ligado ao conceito que vimos antes, a arquitetura de von Neumann, pois ele é quem controla a unidade central de processamento, a unidade de memória, os dispositivos de entrada e saída e os demais recursos computacionais. Sem um sistema operacional para interagir com o computador, o usuário deveria ter conhecimentos profundos sobre o hardware, o que tornaria seu trabalho lento e com grandes possibilidades de erros. Antes de citarmos os tipos de sistemas operacionais, vale ressaltar que existem três modelos de SOs: os monoprogramáveis ou monotarefas, onde os recursos computacionais são destinados à execução de um único programa e dedicados a um único usuário; os multiprogramáveis ou multitarefas, onde os recursos computacionais são compartilhados entre diversos usuários e aplicações; e os multiprocessadores, que se caracterizam por possuírem duas ou mais CPUs interligados, trabalhando em conjunto, possibilitando a execução de diversas aplicações simultaneamente. Existem diversos tipos de sistemas operacionais. São eles: em back ou em lote, onde todos os programas a serem executados são colocados em uma fila; de rede, onde o sistema precisa ter suporte à operação dos dispositivos em rede; distribuído, onde os recursos de cada máquina são disponíveis de forma transparente ao usuário; multiusuário, onde deve suportar a identificação do dono de cada recurso dentro dele e impor regras de controle de acesso para impedir o uso desse recurso por usuários não autorizados; desktop,
que é voltado ao atendimento do usuário doméstico e corporativo. Servidor, onde deve permitir o gerenciamento eficiente de grandes quantidades de recursos. De tempo real, onde o tempo de resposta no melhor e no pior caso devem ser conhecidos. Nesse caso existem dois tipos: o Soft Real-Time Systems, na qual a perda de prazo implica em degradação do serviço prestado, e os Hard Real-Time Systems, na qual a perda de prazo pode causar grandes prejuízos econômicos ou ambientais. E por fim, os embarcados, onde o sistema é construído para hardwares com pouca capacidade de processamento. Mas sobre isso, nosso colega Bruno irá tratar também agora. Complementando o que o nosso colega Carlos acabou de explicar, os sistemas embarcados ou embutidos são usados para executar tarefas específicas. Os dispositivos que contam com um sistema embarcado podem conter uma memória, um microprocessador ou uma microcontroladora, uma interface de entrada e saída, e em alguns casos pode conter sensores para executar suas tarefas pré-definidas, que é o caso de um forno elétrico, por exemplo, que usa o sensor para controlar a sua temperatura interna. Algumas das características principais do sistema embarcado são baixo consumo de energia, baixo custo, tamanho reduzido, operação em tempo real, confiabilidade e segurança e baixo tempo de resposta. Um dos primeiros sistemas embarcados produzidos foi o Apollo Unit Computer, que é o AGC. Ele foi usado para controlar as espaçonaves da NASA na década de 60 e 70. Vale lembrar também que nem todo sistema embarcado precisa ter uma interface gráfica ou uma interação com o usuário, que é o caso do semáforo, por exemplo. Agora falando um pouco sobre portas lógicas. A porta lógica é um circuito eletrônico, portanto, uma peça de hardware, que se constitui um elemento básico e mais elementar do sistema de computação. A maior parte do hardware é fabricado através da adequada combinação de milhões desses elementos, como processador, memória principal e cache, interface CS e outros. Há diversos tipos de porta lógica com funções e relações diferentes. As portas lógicas só podem dar dois resultados, 0 e 1, que na álgebra booleana significa 0 falso e 1 verdadeiro. Alguns tipos de portas e operações lógicas. Existem a operação lógica AND, a operação lógica OR, a operação lógica NOT, a NOT AND, NOT OR e Exclusive OR. A AND, ela só pode ser, o resultado só vai ser resultado verdade quando as duas entradas forem verdades. A porta OR produz o resultado de verdade se pelo menos uma das suas entradas for verdade. A porta NOT, ou inversor, ela muda o sinal binário de uma de suas entradas, dando um valor oposto. A porta ou operação lógica NOT AND, ela produz um resultado e você tem que usar a operação lógica da porta AND para dar um valor oposto no final. A porta NOT OR, a mesma coisa, porém a gente vai usar a operação lógica OR. E enquanto a porta lógica exclusive OR, ela só vai produzir um resultado verdade pelo menos se uma das entradas for verdade. Se as duas entradas for verdade, por exemplo, ela não produz o resultado verdade.